experimentando a provisão de Deus no deserto. Eu quero ler 4 versos da palavra de Deus com vocês aqui nessa manhã. Êxodo, capítulo 16, versos 11, 12, 31 e 35. A palavra de Deus diz assim: e o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. E o povo de Israel chamou maná àquele pão. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. 45 dias após a saída do Egito, o povo de Israel começou a murmurar contra Moisés e Arão. Por quê, pastor? Porque segundo eles, lhes faltava comida no deserto. E a murmuração foi geral. Olha o que diz o texto bíblico: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. O texto não diz que 20% daquele povo reclamou, 50%, 70%, mas o texto diz que toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Podemos perceber que a fome ou a necessidade de comida levou o povo a esquecer do projeto espiritual de Deus. Irmãos, quantas vezes nossas necessidades nos levam a perder o foco do projeto espiritual que Deus tem para as nossas vidas. E uma coisa que nós precisamos entender é que nós não precisamos nos preocupar com aquilo que é necessário, porque a palavra de Deus não é mentira. Deus não mente, e Ele disse que nos daria o necessário, que não nos faltaria o que comer, o que beber e o que vestir. Às vezes não temos na quantidade nem na qualidade que nós queremos, mas temos aquilo que vem da parte do Senhor. E quando a necessidade chegou ao povo de Israel, talvez o povo de Israel, Deus não deixaria, irmão, o seu povo morrer de fome no deserto. Talvez eles não tivessem a quantidade e a qualidade que eles queriam, mas alguma coisa eles tinham. Mas percebam que a necessidade de fome, de saciar a fome, fez com que o povo perdesse o foco do projeto espiritual que Deus tinha para a vida deles. O raciocínio do povo era que a escravidão com comida era melhor que a liberdade. Olha, irmãos, é exatamente aí que muitas vezes o inimigo entra na nossa necessidade para dizer que ele é melhor do que Deus. E sabe, não é difícil a gente dar ouvido ao inimigo nessa hora, não. Porque às vezes a gente também acredita que a escravidão com a barriga saciada, com a fome saciada, é melhor do que a liberdade com poucas coisas talvez que Deus tenha dado a você. Agora, nós aprendemos na semana passada que quando Deus nos leva para o deserto, Ele está trabalhando conosco. Ele está nos levando para o deserto para nos tornar pessoas melhores do que nós somos hoje. Ele está nos levando para o deserto para fazer com que a versão da nossa vida de hoje seja melhor do que a versão de ontem. E quando as pessoas entrarem em contato conosco, elas saberão que alguém somente como Deus poderia fazer algo extraordinário quando estivesse passando pelo deserto da vida. A grande pergunta que o povo deveria fazer e não fez era a seguinte:
Será que Deus seria capaz de tirar o seu povo da escravidão do Egito para matá-lo de fome no deserto? Irmãos, eu acredito que não. O Deus que eu conheço não nos leva para o deserto para nos matar de fome e sede. A mensagem de hoje, irmãos, é sobre a provisão de Deus enquanto atravessamos o deserto da nossa vida. Se eu disser para vocês que tem sido fácil passar pelos últimos dias pelo deserto, não tem sido. Tem sido dias difíceis, irmãos. Tem sido dias de choro, mas tem sido dias de glorificar a Deus como eu nunca havia glorificado na minha vida. A pastora pregou quinta-feira dizendo que é possível cantar no deserto. Irmãos, Deus nos chama a cantar um cântico novo no deserto, a compor uma nova canção no deserto. E geralmente deserto é o melhor lugar para se compor novas canções. Geralmente o deserto é o lugar onde Deus nos leva para que a realidade de um cântico novo exista na nossa vida. Às vezes não estamos no deserto, mas estamos sempre cantando cânticos velhos. E quando eu falo de cânticos velhos, não são músicas que nós cantamos aqui, mas são expressões da sua intimidade com Deus, dia após dia, daquilo que o Espírito ministra sobre a sua vida, daquilo que sai da sua boca. Quando você passa pelos momentos tenebrosos da sua vida, mas você tem uma experiência com um Deus que não vai deixar você morrer no deserto, a não ser que você queira. Deus é nossa provisão maior no deserto. E se Ele é a provisão maior nossa no deserto, nós não precisamos ficar preocupados se vai ter alimento, se não vai, se vai ter água, se não vai, se o sol vai queimar ou não, se o frio vai queimar ou não, porque o frio queima. Quantas vezes, meu querido, quantas vezes você murmurou no deserto da vida, fazendo perguntas a Deus do tipo: por que, Senhor? E nós somos tentados, irmãos, a olhar aquilo que está acontecendo na vida de outras pessoas. Às vezes a gente olha e fala assim: por que fulano, Senhor, que não te serve, que não vem à igreja, quando vem falar mal de alguém, está prosperando, e eu estou aqui no deserto, com tão pouco, a ponto de morrer de fome? Irmãos, se nós fizermos uma avaliação, nós vamos perceber que mesmo não estando no deserto, muitas vezes nós murmuramos. E se há uma coisa, irmãos, que Deus abomina, é a murmuração. Se há alguém que vibra quando você murmura, o nome dele é Satanás. Porque a sua murmuração não é uma intercessão profética, mas uma intercessão demoníaca, de alguém que não sabe quem é Deus sobre a sua vida. Deus é a minha provisão no deserto. Se eu creio nessa verdade, irmãos, eu vou chorar, vou lamentar, mas o choro pode durar uma noite, apenas uma noite, porque a alegria vem ao amanhecer. Eu nunca esqueço do que o apóstolo Joel disse aqui:
O choro, ele deve ser um hóspede na nossa vida. Hóspede tem hora para chegar, hora e dia para chegar e hora e dia para ir embora. É igual sogra quando vem passar dias na casa da gente. Ela tem dia para chegar e tem dia e hora para ir embora. Se ficar mais um dia já atrapalha. Mas irmãos, a alegria é permanente. E sabe o que muitas vezes a gente faz? Porque a gente não reconhece o senhorio de Deus, porque a gente não crê que Deus é a nossa provisão no deserto. Muitas vezes a gente torna a alegria como um hóspede e torna o choro como algo residente. É gente que só vive chorando. Deus nos chamou aqui nessa manhã para dizer assim: meu filho, o seu choro no deserto acabou. A sua fome no deserto acabou. A sua sede no deserto acabou. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Se você continuar desconfiando de mim, você vai continuar sentindo fome e sede no deserto. Se você continuar desconfiando de mim, você vai continuar chorando no deserto. Agora, se você crer que eu estou fazendo de você alguém melhor, ah, sim, você vai chorar, você vai sentir, mas você vai ser consolado, você vai ser revigorado, você vai ser encorajado, a sua fome vai ser saciada, a sua sede vai ser saciada. Deus chamou você aqui nessa manhã, meu irmão, para dizer para você que Ele é a sua provisão no deserto. Ele tem derramado sobre a sua vida, Ele tem ministrado sobre você, mas Ele espera uma resposta do seu coração. Será que você crê que Deus está fazendo ou não? Deus supriu a fome do povo de Israel durante 40 anos, enviando o maná dos céus. Ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Irmãos, Deus leva o seu povo para o deserto, usa a necessidade de Israel para ensinar a doutrina da provisão. Às vezes você vai ficar escasso, mas Deus não vai deixar você morrer, não. É só para ensinar você a respeito da doutrina da provisão. Fique tranquilo. Só para a gente ter uma ideia aqui, irmãos, eram cerca de 2 milhões de pessoas andando pelo deserto. Pouca gente, né? Agora eu pergunto, quanto de alimento e água potável seriam necessários para alimentar diariamente aquela multidão? Já pensou nisso? Vale lembrar que no deserto, irmãos, não havia supermercados, restaurantes, iFood ou qualquer outro lugar onde se pudesse comprar mantimentos ou água. Sabe o que isso mostra para nós? Que deserto é lugar de completa dependência do Pai. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto para dizer assim: filho, confia em mim, dependa de mim. Você já quebrou a cara tantas vezes. Eu não suporto ver o seu sofrimento, mas foi você quem escolheu. Mas eu estou aqui, filho. Dependa de mim, dependa de mim, porque eu sei o que é melhor para a sua vida. O melhor de tudo, irmãos, é que Deus resolve suprir a necessidade do povo de maneira extraordinária e sobrenatural. É só a gente começar a falar sobre Ele, que Ele vem. E não é verdade? Ele usa pessoas, irmãos. Obrigado. É só começar a falar sobre Ele que Ele vem. Deus resolve suprir a necessidade do povo. E de uma maneira extraordinária, de uma maneira sobrenatural. O povo pôde experimentar a provisão de Deus no deserto.
Não faltou absolutamente nada durante 40 anos de peregrinação no deserto. O texto bíblico diz assim: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Pastor Renato teria um pouco de dificuldade lá no deserto, né, pastor? Porque a porção era para aquele dia. Mas eu também teria, pastor. Nós dois, né? Ele vai completar: com isso os porei à prova. Olha só, irmãos, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Olha o que Deus estava dizendo: gente, vai cair pão do céu todo dia. Mas cuidado com o olho grande. Já tinha olho grande lá no deserto. É para comer naquele dia, irmãos. E ele falou assim: ó, vou colocar vocês à prova para ver se vocês seguem ou não as minhas instruções. É só falar sobre Deus que Ele vem. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Por que no sexto dia? Lembram? Porque o sábado era santificado, não podia recolher nada no sábado. Então no sexto dia recolhiam o dobro. Está vendo aí, pastorzão? Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Olha que coisa linda. E amanhã cedo verão a glória do Senhor. Porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra Ele. Deus é tão bom que às vezes nós nos queixamos dele e mesmo assim Ele vem e nos surpreende. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque Ele ouviu as suas queixas contra eles. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. O nome da provisão de Deus no deserto era maná. Ele foi o alimento sobrenatural fornecido por Deus aos israelitas durante aqueles anos. Era como uma semente pequena e muito branca, e o seu objetivo era fazer o povo experimentar a provisão de Deus durante a peregrinação no deserto. E agora eu quero me referir a você, porque não importa o deserto pelo qual você está atravessando, uma coisa é certa: você vai experimentar a provisão de Deus durante toda a sua peregrinação. Deus não vai deixar faltar nada, porque Ele é Deus. E porque Ele é Pai, qual é o pai que deixaria faltar alguma coisa aos seus filhos? Não faltará absolutamente nada na sua passagem pelo deserto. Deserto é um bom lugar para lembrar que Deus nunca se esqueceu de você. Então é bom a gente destacar algumas características desse maná que milagrosamente alimentou todo o povo de Israel no deserto. Quando nós compreendemos, irmãos, as características desse maná, quando a gente compreende essas realidades, o nosso foco ele é reajustado. E ao invés de nós murmurarmos, passamos a experimentar a provisão de Deus no deserto da vida. Primeira característica do maná: a sua origem. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. O maná, irmãos, caía do céu. A origem do maná é o céu. Você não precisa se preocupar, porque no deserto da sua vida, a sua provisão
virá do céu. O grande problema, irmãos, é que nós não confiamos em Deus no deserto e aceitamos a comida que Satanás nos dá. E sabe qual é o resultado de aceitar a comida que Satanás nos dá? É morrer no deserto. É morrer no deserto. Deserto não é lugar para morar. Deserto é lugar de passagem. Mas eu compreendo que se Deus é minha provisão no deserto da vida, eu sei que aquilo que eu vou receber é dele. Desce do céu, vem de Deus, e tudo que desce do céu é sobrenatural. Toda a provisão de Israel no deserto veio do céu. É de lá que recebemos todas as bênçãos espirituais e também todas as bênçãos materiais. Não precisamos temer o deserto, nem a escassez que lá existe, porque sabemos que vamos experimentar a provisão do maná que desce do céu. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Se está doendo, se você está sofrendo, se a sua dor é intensa demais, se você perdeu alguém, se você perdeu alguma coisa, eu não sei qual a dor que você chegou aqui nessa manhã, qual é o deserto pelo qual você está passando. Uma coisa é certa: do céu vai cair a provisão para a sua vida. Receba isso nessa manhã. Deus já está enviando, Deus já está mandando. É de papai quem vem, daquele que tem todo o poder no céu e na terra, vem do Deus soberano. Vem daquele que faz coisas extraordinárias. Irmãos, ontem quando eu recebi a notícia, Deus enviou o maná de forma sobrenatural. Impressionante. Impressionante. Aliás, Deus é impressionante. Deus é surpreendente. Aleluia. Aleluia, aleluia. Uma segunda característica do maná: quem o enviava. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. No caso específico do pastor Renato, ele nem perguntaria, ele já comeria. Disse-lhes Moisés: olha, irmãos, este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. A origem do maná é o céu. Mas sabe quem envia? É Deus. O maná está lá. Mas para cada deserto há um maná específico. Deus é tão sábio que Ele não derrama o mesmo maná sobre desertos diferentes. É Deus quem envia, irmãos. Que certeza no coração de que foi Deus quem enviou o maná para consolar, confortar e encorajar o nosso coração. Que certeza, irmãos. Ouvi da boca da minha prima o seguinte: Deus é bom. Deus é bom. Nunca experimentamos tanta bondade do Senhor. Irmãos, e Deus é tão bom que ontem à tarde eu estava lá na casa da minha mãe e Deus enviou o maná. Sidney chegou lá com um bolo gostoso, irmãos. Eu nem jantei. Os irmãos podem perceber, né? Obrigado pelo silêncio de vocês. Mas, irmãos, que vontade que eu estava de comer aquele bolo. São coisas simples que Deus envia, que tem impactos extraordinários na vida de uma pessoa. Você vai enviar um bolo, você vai falar assim: o cara vai comer,
Irmãos, às vezes no maná da nossa vida é um bolo que a gente precisa. Às vezes um copo d'água, um sorriso, um abraço, uma palavra amiga, um telefonema. Sabe quem faz isso tudo? É Deus. Porque Ele sabe qual é a necessidade do nosso coração no deserto da vida. Ele é o nosso Criador, o nosso Salvador, nosso sustentador, nosso provedor. Ele é a fonte que nos sustenta. Ele é a fonte que nos mantém. E sabe quem enviava o maná para o povo no deserto? O próprio Deus. E se é Deus quem envia o maná, eu não preciso me preocupar. Ele está atento a todos os detalhes da minha vida. Jesus disse o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Papai Celestial, o Abba, aleluia, sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O maná foi preparado no céu. Irmão, se nós já temos cozinheiras e cozinheiros maravilhosos aqui entre nós, imagine os cozinheiros do céu. Pastor Renato, amanhã tá difícil pra gente, hein? Imagine o que foi preparado no céu. Se nós gostamos de saborear as delícias da terra, imagine saborear as delícias do céu. Mas saber que o maná vem do céu, só isso não importa. É preciso saber que quem envia é Deus. Deus é quem envia. Uma terceira característica desse maná é o seu objetivo. Deus não faz nada sem propósito. Assim como Deus não desperdiça nenhum sofrimento na nossa vida. Êxodo 16:15 diz assim: este é o pão que o Senhor lhes deu para... Esse é o pão que o Senhor lhes deu para fazer o quê? Deus deu o pão para o povo comer. O objetivo era saciar a fome do povo. O maná veio para isso. Deus é onisciente. Ele conhece todas as nossas necessidades. E como eu disse, para cada necessidade no deserto, Ele tem uma provisão específica. E para cada provisão específica, Deus tem um objetivo bem definido. Agora, eu e você que precisamos, ao final da nossa caminhada no deserto, descobrir qual era o objetivo de Deus quando Ele derramou o maná sobre nós. O que é que Deus quis nos ensinar? Quais as lições que Deus nos ensina quando Ele nos faz atravessar os desertos da vida? Doido é quem quer entrar no deserto sem ser conduzido pelo Senhor. Porque entra na força do braço, achando que é valente, que vai vencer. Sábio é aquele que é conduzido por Deus ao deserto e que entende que o deserto é lugar de Deus tratar com a gente. Como Ele nunca trataria se não estivéssemos lá. Às vezes o maná será uma palavra profética ou encorajadora, liberada dos céus através de um irmão. Irmão, agora deixa eu dizer uma coisa: há palavras que vêm de alguns irmãos que não tem nada a ver com o céu, nem com maná, não tem nada a ver com Deus. Cuidado, porque tem muita gente
distribuindo maná que não é de Deus, falando em nome de Deus, quando Deus não disse nada a ele para falar conosco. Quer um exemplo? Está passando por uma situação difícil, alguém vem e conta outra situação difícil para você. É maná, irmãos? Absolutamente que não. Quando a gente fez os primeiros treinamentos aqui ainda eram pequenos grupos, a gente assistiu um vídeo de um treinamento que a igreja da cidade, São José dos Campos, fez. E eles abordaram várias reuniões de pequeno grupo e falaram que no meio do pequeno grupo a gente vai achar muitas coisas esquisitas, gente esquisita, inclusive eu estou lá, né? E eles falaram sobre o fatalista. Quem era o fatalista? A mulher começou a partilhar lá no pequeno grupo, dizendo assim: queria que vocês orassem pelo meu marido, porque ele está com uma dor no estômago, não sei o quê. E o outro do outro lado falou assim: um vizinho meu começou com uma dor no estômago, 3 dias, durou 3 dias, acabou. Irmãos, eu pergunto, isso é maná? É, mas às vezes a gente ouve isso, não ouve? Irmãos, repreende esse espírito em nome de Jesus. Se a pessoa cair... Porque você acha que Deus vai mandar uma palavra dessa para você, irmãos? No tempo que você mais precisa de uma palavra encorajadora. Agora, se você não tem nada para dizer, apenas sorria. Se você não sabe sorrir, abrace. Se você não sabe abraçar, vá embora para sua casa, mas não atrapalhe aquilo que Deus quer fazer na vida de outras pessoas. Mas no deserto da vida, irmãos, o que eu vou receber de Deus pode ser diferente daquilo que você vai receber. Às vezes o maná será uma provisão material, sim. Às vezes o maná será um abraço, um sorriso. Às vezes o maná será um tempo de descanso, uma viagem. Mas uma coisa eu tenho certeza, que esse maná, ele tem a sua origem no céu, que é Deus quem derrama esse maná. E quando ele chega na minha vida, ele tem um objetivo específico, não traçado por mim, que sou um homem falho, mas traçado pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus que conhece todas as coisas, que não me perde de vista, não perde você de vista, que está atento a cada detalhe da nossa vida. É esse Deus. Deus tem um objetivo bem definido em cada maná que Ele envia para os seus filhos no deserto da vida. Então, se você está aí atravessando um deserto, não se desespere. Os irmãos têm noção? Não, claro que não, nem eu. Do sofrimento daqueles pais, daquela tragédia que aconteceu na sexta-feira. De uma coisa eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem nas mãos um maná liberado para aquelas famílias. Confie que Deus vai enviar o maná. O grande problema é que às vezes Deus envia o maná, mas a gente está de olho no maná do outro. A gente queria que Deus fizesse com a gente o que Ele fez com o outro. A gente queria que Ele desse para a gente aquilo que Ele deu para o outro. Irmão, se Deus trouxe um maná sobre a sua vida, Ele é capaz de sustentar você durante a sua peregrinação no deserto. Confie que esse maná, ele tem um objetivo a cumprir em sua vida. A quarta característica do maná, a sua quantidade. Irmãos, a gente precisa ler a Bíblia e pegar detalhes simples que Deus está ministrando, para a gente começar a enxergar coisas extraordinárias que Deus faz.
Talvez você pegue lá o texto sobre maná, vai ler. Deus deu maná para o povo no deserto. Passou daí, irmãos, a quantidade. Vamos lá. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. O maná é feito lá no céu. É Deus quem envia. Ele tem um objetivo e Ele sabe qual é a medida certa. Nem mais e nem menos. Eu gosto de fazer algumas coisinhas na cozinha. E algumas vezes sai legal, e outras vezes a gente gosta de fazer mais coisas de sal. Me dou melhor com coisas de sal. Mas de vez em quando a gente inventa de fazer um bolo, um negocinho assim, né? E você sempre esquece qual é a medida, né? Qual copo que você usou da outra vez, aquela coisa toda. No dia que dá errado, provavelmente você colocou a medida de alguma coisa que não deu certo. E aquele bolinho lá, ou ele vai ficar solado, ou ele não vai cozinhar direito, sei lá, vai acontecer alguma coisa, mas ele não vai ficar perfeitinho conforme a receita. Irmãos, deixa eu dizer para você, no deserto você precisa estar satisfeito com a medida daquilo que Deus está derramando sobre você. Nem mais nem menos, porque se Ele der mais, ou se Ele der menos, o resultado não vai ser o resultado esperado por Ele. Vai sair um bolo solado aí. E que bolo, hein, Alexandre? Irmãos, Deus está tratando. Vocês estão percebendo que Deus está tratando de nós? Vocês conseguem enxergar isso? Eu não sei. Eu consigo enxergar isso. Porque eu fico pensando o seguinte: às vezes no deserto eu quero que Deus me dê na medida que eu quero. Eu não estou pronto para receber na medida que Ele quer derramar. Agora, a medida do Mestre do Universo, ela é perfeita. Vai sair algo extraordinário dessa fornalha. É claro, se o produto entender isso. Não é verdade? Se a matéria-prima entender isso, vai sair algo extraordinário. Porque a medida de Deus, ela é perfeita. Nem mais e nem menos. Tinha gente que pegava mais do maná, tinha gente que pegava menos. E interessante que o texto diz que aquele que pegava mais nem parecia que pegava mais, porque estava dentro do padrão de Deus. E aquele que pegava menos, Deus ajustava também. Olha que coisa incrível, Deus ajustava o padrão. Meu querido, no deserto Deus está ajustando o padrão nosso, o padrão da minha vida, o padrão da sua vida. Ele quer olhar para mim e para você e dizer assim: eu criei você, a minha imagem, a minha semelhança, para ser um espelho da minha glória por onde você passar. Sabe por que eu te levo para o deserto? Porque eu quero estabelecer sobre a sua vida um padrão maior, um padrão melhor. Eu quero fazer de você alguém cujas pessoas vão olhar e vão dizer assim: somente Deus para fazer o que aconteceu na vida dessa pessoa. As pessoas saberão que fui eu quem fiz. Receba a minha medida é perfeita. No deserto da vida você experimentará a provisão de Deus na medida certa. Nem mais e nem menos. Quinta característica do maná: a sua colheita. Olha que coisa linda, irmãos. Que coisa extraordinária. Tem que vibrar com a palavra de Deus, porque, irmãos, que coisa extraordinária. Aleluia. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um, conforme ao que pode comer. Um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas.
cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Que coisa interessante. O maná era colhido individualmente. Ele poderia colher para a sua tenda, mas era colhido individualmente. Deus enviou o maná, mas cada um tinha a responsabilidade de fazer a sua colheita. O maná começou onde? No céu. É Deus quem envia o maná. Ele tem um objetivo específico, uma medida certa. Agora, meu filho, quem precisa se levantar para colher é você. Ele não vai te dar maná na boca, não. Se você é crente mimado, que foi criado nessa igreja aqui com maná na boca, Deus está dizendo que é hora de largar a chupeta, a colher, e levantar-se para colher aquilo que Ele já derramou sobre você. No deserto, irmãos, a gente quer ser mimado. Eu aprendi quando fazia terapia que eu sou responsável por aquilo que eu me comprometo, pelas minhas decisões. Ninguém pode se responsabilizar pelas minhas decisões. Eu preciso me responsabilizar pelas minhas decisões. Eu saí de lá não foi porque o psicólogo quis. Eu saí do estado depressivo em que estava, não era porque o psicólogo quis, mas porque ele me levou à consciência de que eu precisava tomar as decisões necessárias para sair de onde eu estava. O grande problema, irmãos, é que quando a gente está passando um tempo difícil, a gente quer ser mimado. Mimado. Quando a gente está passando pelo deserto da nossa vida, a gente quer que as pessoas deem comida na nossa boca. A gente quer que as pessoas passem a mão na nossa cabeça. E muitas vezes Deus nos leva ao deserto para mostrar que Ele já fez, que Ele já derramou, mas somos nós quem precisamos nos levantar e colher, porque Ele já fez. Não é para outra pessoa colher por você, não é para outra pessoa pegar por você, porque Deus está dando todas as condições necessárias a você no deserto da vida, para você colher o maná que Ele já te deu. Eu pergunto, sabe por que você está com fome e sede no deserto? Porque você está esperando um bibelô colocar comida na sua boca. Você está esperando alguém passar a mão na sua cabeça. Irmãos, não que nós devamos nos importar com as pessoas, absolutamente. Mas nós não podemos interferir nos processos de Deus na vida das pessoas. Eu tenho uma filha, irmãos, 15 anos. Quando ela tiver isso, pergunte a ela se eu passo a mão na cabeça dela. Tem desertos que ela passa lá que eu falo com ela, é isso aí mesmo. É isso aí. E aí? Vai fazer o quê? Aprender a lidar com as frustrações. Ah, pai, se eu não passar, se eu não passar, não passou. Outras pessoas passaram na sua frente. Bola para frente. Processo de Deus na vida dela, aprender a lidar com as frustrações. Depois cresce um adulto que fica se frustrando a vida inteira. É filho de pastor, mas é criado como uma criança normal. E esse espírito que existe às vezes na igreja, de que, filho do pastor e fez isso, está repreendido em nome de Jesus. Porque é uma menina como qualquer outra menina, sujeitas a falhas e a defeitos como quaisquer outras pessoas. E eu digo isso para ela, porque ela sabe que ela tem um pai também que só Jesus na causa, né? Mas, irmão, se você está esperando que no deserto da vida alguém faça aquilo que você precisa fazer, eu lamento dizer que você está abortando os processos de Deus em você.
Você está dizendo assim: Senhor, eu não preciso que o Senhor trabalhe na minha vida, não. Senhor, eu não acredito nos seus projetos. Aliás, Senhor, eu não acredito no Senhor. É exatamente isso, irmãos. É exatamente isso. A minha esposa tem cuidado de algumas pessoas. Às vezes ela compartilha comigo não o problema das pessoas, e nem pode. E às vezes eu digo para ela assim: filha, não é hora de você começar a colocar essa pessoa no chão e deixá-la caminhar com as próprias pernas? Porque, irmãos, quem está no deserto tem que ter muito mais vontade de sair do deserto do que quem está fora. Não é verdade? Se eu estou no deserto, eu tenho que ter muito mais vontade de sair do deserto do que alguém que está do lado de fora queira que eu saia. Quem é que não está colhendo o seu pão no deserto da vida? Uma semana eu estava conversando com um jovem dessa igreja, me pediu ajuda em alguns aspectos, e eu disse para ele assim: cara, você é incrível, você vai conseguir, você vai chegar lá. Sabe o que é isso na vida de uma pessoa? O maná. O maná. Mas sabe quem é que tem que colher esse maná? Essa pessoa que recebeu. No deserto da vida, quem tem que colher a provisão de Deus é você. Ninguém pode colher por você. É individual. Mesmo estando no deserto e sabendo que a provisão vai chegar, Deus o convida a ser parte no milagre. Irmãos, que coisa linda, nós somos cooperadores de Deus no milagre. Nós somos parte do milagre de Deus na nossa própria vida e na vida de outras pessoas. Então mexa-se e colha o maná que Deus já enviou para você. Aleluia! Sexta característica do maná: tem almoço aí, irmãos. Tem maná aí. A sua disciplina. Quem disse que Deus não disciplina a gente no deserto? Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Essa gente que gosta de comer alguma coisa na madrugada, né? Levanta de madrugada, abre a geladeira para comer alguma coisa. Ainda bem que aqui não tem ninguém que faz isso. Se tivesse lá no deserto com o povo de Israel, hein? Não podia guardar para o dia seguinte. Silas não guarda nada para o dia seguinte, né, Silas? Come tudo hoje. Vamos para o texto que é melhor, né, irmãos? Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Mas sempre tinha um Silas no povo de Israel, né? Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal. Mesmo assim o Silas come, tá, irmãos? Por isso Moisés irou-se contra eles. Irmãos, percebem os detalhes de Deus? Ou você veio aqui nessa manhã porque não tinha nada para você fazer? Pastor, o senhor hoje está meio nervoso, hein? Tô nada, irmãos. Estou no tempo do luto. Vou dizer uma coisa séria para vocês aqui nessa manhã. Se a igreja estiver vazia semana que vem, o pastor Marcelo já voltou de férias, aí é problema dele. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa séria. Se a gente vem aqui domingo após domingo e ouve aquilo que Deus ministra no nosso corpo, e a gente não se posiciona, posso dizer uma coisa para você? Você perdeu o seu tempo. Vai para a praia, leva sua família para o shopping, vai para qualquer outro lugar. Se você não estiver a fim de receber aquilo que Deus está derramando para você, vai fazer qualquer outra coisa em qualquer outro lugar. Mas chegou a hora da gente se posicionar, irmãos.
de fazer coisas que nós nunca fizemos para receber de Deus coisas que nós nunca recebemos, para fazer coisas que nós nunca fazemos, para ver coisas extraordinárias que nós nunca vimos. Aleluia. O maná recolhido em atitude de obediência era um bom maná, mas o maná recolhido em atitude de desobediência, ele apodrecia. Isso nos ensina, irmãos, que deserto é lugar de obediência, e obediência requer disciplina. Deus quer fazer de mim e de você filhos obedientes. Como é bom, irmãos, olhar para um filho e ter prazer nele porque ele obedece. Que alegria, irmãos, quando você não precisa falar 3 vezes para o filho atender alguma coisa que você pede. Basta você falar uma vez e ele já levanta e faz. Deserto é lugar de Deus nos ensinar a ser obedientes. Obedientes. E obediência requer disciplina. Irmãos, fico triste, porque muitas vezes o maná de Deus para o seu deserto, ele está na escola bíblica discipuladora. Vejo poucas pessoas, principalmente do ministério, da base em que eu estou inserido como líder. Mas isso não é para você que não está na minha base achar que você é melhor do que eles, não. É porque eles estão próximos de mim. Porque isso é geral. Às vezes o maná de Deus está disposto para você numa celebração da manhã, mas eu só venho à noite, pastor. Pois é, apodreceu. Às vezes o maná de Deus está na celebração da noite. Ah, pastor, só vem de manhã. Perdeu o maná. Às vezes o maná de Deus está num curso de crescimento, num seminário. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente prefere comer a comida que Satanás está dando para a gente, ao invés de recolher aquilo que com tanto carinho Deus preparou para o nosso coração doente. Irmãos, eu fui criado em igreja desde que nasci. Eu não sei viver em outro lugar. Eu não consigo trocar o privilégio de estar nesse lugar e receber de Deus por qualquer outra coisa. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Não tenho. Mas eu tenho tudo a ver com aquilo que Deus manda dizer para você. Eu amo cada um de vocês, vocês sabem disso. Eu tenho prazer de abraçar todos vocês e vocês sabem disso. Mas, irmãos, como eu teria prazer de ver vocês recebendo o maná de Deus em tudo aquilo que a igreja propõe para que você cresça espiritualmente. Eu poderia ser um líder muito mais feliz e muito mais satisfeito de ver filhos crescendo. Porque às vezes, irmãos, a gente só vem para a igreja para servir em ministério. Servir em ministério é só um resultado do seu comprometimento com Deus. Porque você já se comprometeu com Deus, você se compromete com a obra dele. Agora tem gente fazendo o contrário e achando que está tudo bem. Eu me comprometo com o ministério e depois eu vejo o que eu faço com Deus. E aí, irmãos, entra no deserto e não entende o que Deus está fazendo. Não entende. Porque Deus requer do seu povo disciplina. Disciplina. Hebreus diz que a disciplina, num primeiro momento, ela é dose. Ouvir, irmãos, o que a gente está ouvindo aqui nessa manhã, eu estou dizendo por mim, porque Deus já ministrou. Eu falei, Senhor, é isso mesmo? O Senhor precisa fazer isso comigo antes de pregar? Mas Deus está falando assim, sabe por que eu faço isso, meu filho? Porque eu te amo. A disciplina no primeiro momento ela é dolorosa, mas depois de um certo tempo ela será um prazer na sua vida. Irmãos, imagine o dia em que a disciplina do Senhor sobre nós se tornar um prazer.
nós não vamos murmurar, porque estaremos plenamente satisfeitos com tudo aquilo que Deus está fazendo, com tudo aquilo que Deus está realizando. Nós trocamos o maná de Deus, irmãos, por qualquer besteira que o inimigo nos apresenta. Qualquer dor de cabeça é motivo para a gente não recolher o maná de Deus. Eu fico imaginando que Deus poderia chegar aqui nessa manhã e dizer assim: ah, este é o meu filho Fernando, em quem eu tenho muito prazer. Esse é meu filho bicudo, Bruno, em quem eu tenho muito prazer. Será que a nossa vida tem dado prazer a Deus? E às vezes você pergunta: pai, por que eu não consigo sair do deserto? É porque você nunca teve experiência com Ele. Porque se você tivesse experiência com Ele, você nem perguntaria. Você estaria cantando um cântico novo. Tudo aquilo que nós ajuntamos pela desobediência no deserto da vida é destruído. Deserto não é lugar de Deus passar a mão na cabeça dos seus filhos. É lugar de disciplina. E só experimenta a provisão de Deus no deserto quem dá ouvidos à sua voz e o obedece. Sétima e última característica do maná: a banda pode subir. Se conseguir tocar, se conseguir cantar, pode subir. É o seu testemunho, irmãos. O que Deus faz na nossa vida vai nos abençoar. Mas acima de nos abençoar, vai dar testemunho de quem é Deus sobre nós. Que coisa fantástica. Que coisa linda. O texto bíblico diz assim: disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e guardem-no para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. O maná testemunhava o cuidado de Deus pelo seu povo. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus pediu que o seu povo guardasse parte do maná, não para ser comido, mas que servisse como testemunho para as próximas gerações. As gerações seguintes saberiam que Deus foi o provedor do seu povo no deserto. A provisão que recebemos de Deus no deserto da vida, ela serve como testemunho para aqueles que virão após nós, para aqueles que virão depois de nós, para aqueles que estão à nossa volta, para as nossas gerações futuras. Eles saberão que Deus foi a nossa provisão no deserto. Meu Deus, eu quero que os meus filhos, estou profetizando mais um, eu quero que os meus netos, eu quero que os meus bisnetos saibam o que Deus fez na minha vida quando eu estava no deserto. Quem foi Deus? Eu não quero que eles saibam quem eu fui, não, irmãos. Eu quero que eles saibam quem Deus foi na minha vida no deserto. O meu nome, depois que eu partir daqui, vai durar só alguns dias na memória dos irmãos. Dura um pouco mais na memória da família. Mas talvez eu queira ser lembrado como uma sombra. O que é isso, pastor? Às vezes as pessoas estão aí andando pela vida, né? Você vem aí, faz uma caminhada, uma corridinha, encontra uma árvore e uma bela sombra. O que você faz? Você para ali, dá uma descansada, respira, às vezes até dorme, come alguma coisa, bebe. Você não sabe quem plantou aquela árvore. Você não sabe quanto tempo ela demorou para se tornar daquele tamanho. Você não sabe
por que Deus fez uma sombra daquela forma, mas você descansou à sombra de alguém que fez algo antes de você. Irmãos, o que eu desejo é que muitas pessoas não precisam se lembrar de mim, mas apenas descansem na sombra daquilo que Deus fez através da minha vida. Aleluia. Tem gente querendo ser reconhecida. Eu tenho descansado à sombra de muitas pessoas que já partiram. Eu tenho descansado na sombra de coisas sobrenaturais que Deus fez através da vida dessas pessoas. Sabe esse deserto que você está passando aí? Se você tomar posse de tudo aquilo que Deus está semeando no seu coração nessa manhã, as gerações subsequentes saberão quem é Deus. Elas saberão quem é Deus. Eu tinha esquecido que tinha uma última característica. A sua duração. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O maná foi enviado até a chegada à terra prometida. Enquanto o povo não chegou à terra prometida, Deus enviara o maná diariamente. O maná foi enviado durante 40 anos, porque a peregrinação no deserto durou 40 anos. O maná de Deus vai durar só durante a sua peregrinação no deserto. Porque quando você chegar na terra prometida, já será a terra que mana leite e mel. A provisão já estará lá. O maná virá somente enquanto você estiver no deserto. Quando você chegar à terra prometida, você não vai precisar mais do maná. Terra prometida é lugar de abundância, é lugar de fartura, é lugar onde você nunca vai reclamar de que está faltando alguma coisa para você. É lugar de satisfação. Queridos, Deus tem nos levado a lugares de satisfação, mas só não chegamos lá ainda porque insistimos em ficar no deserto. Enquanto estiver no deserto, Ele vai mandar maná. Mas melhor do que o maná, irmãos, é a terra prometida. É a satisfação que a gente vai encontrar na terra prometida. É a plenitude da terra prometida. É a completude da terra prometida. Oh, aleluia! Eu não quero ficar no deserto, mas enquanto estiver eu vou experimentar o maná. Mas já estou com o gosto apurado na minha boca de tudo aquilo que Deus vai me dar quando o maná acabar, porque o deserto acabou. O maná tem dia e hora para chegar e sair da sua vida. Não guarde as provisões do deserto para os dias de terra prometida. Maná é só para deserto. Terra prometida é lugar de satisfação. Fique de pé, por favor. Eu quero ministrar sobre a sua vida aqui nessa manhã. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus já fez isso. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus já tocou no seu coração nessa manhã. Irmãos, Deus está nos ensinando coisas lindas. Ele só requer de nós obediência. Eu pergunto, qual é o seu deserto?
Você está vivendo um tempo de secura, de escassez. Seus dias têm sido difíceis. Eu tenho uma boa notícia para você. Você pode experimentar a provisão de Deus no deserto da vida. Concentre o seu foco no Senhor. Concentre o seu foco no seu poder. E você viverá o sobrenatural de Deus durante a sua peregrinação no deserto. Lembre-se que não faltará para você o maná, a provisão. O maná desce do céu. Ele é enviado pelo próprio Deus. Ele vem para saciar as suas necessidades. Ele é enviado diariamente. Ele não falha um dia sequer. Ele é suficiente para trazer satisfação para a sua vida. Aproveite e colha. É a sua parte nesse processo. Esse maná é um testemunho a outras pessoas do cuidado de Deus por você. E ele só durará até o dia em que o seu deserto chegar ao fim. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos aqui nessa manhã que entenderam que Deus é fiel e poderoso para derramar provisão sobre a sua vida no deserto? Deixe o seu lugar, eu quero orar por você. Pode vir. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Quem for chegando, vem chegando aqui para o meio, para a gente liberar aqui os corredores. Vai ali para a ponta de lá. Irmão, se vocês me perguntarem se eu queria receber a notícia do falecimento do meu primo, eu não queria. Se vocês me perguntassem se eu queria receber a notícia do câncer da minha mãe, eu não queria. Mas, irmãos, o que eu recebi de Deus nesse deserto não pode ser comparado com tudo aquilo que eu já tinha vivido com o Senhor. Nessa manhã, Deus está olhando para você. Ele conhece você, suas lágrimas. Ele está colhendo cada lágrima sua aqui nessa manhã. Cada lágrima. Está dizendo assim: filho meu, eu estou fazendo algo extraordinário na sua vida. Aleluia, aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto cantamos essa canção, se você quiser, deixe seu lugar, vem aqui. Eu quero orar por sua vida. Você pode falar assim: ah, pastor, tem alguma coisa mística? Eu posso ficar aqui? Você pode ficar no seu lugar. Mas quando a gente se posiciona, irmãos, é diferente. É sinal de rendição. Deus tem uma coisa para fazer na sua vida. Ele vai começar a fazer hoje. Escreve isso aí. Escreve isso aí. Você vai se lembrar no dia 10 de fevereiro de 2019. O pastor Assis disse para mim que Deus ia começar a escrever algo novo. E Ele está escrevendo já. Meu filho, Deus conhece a sua luta, tá? Talvez como você nem mesmo conheça. Mas Ele está dizendo assim: não desiste não, porque eu estou contigo no deserto. Estou derramando provisão sobre a sua vida dia após dia. Dia após dia. Vamos adorar a papai. Vamos adorar a Deus aqui.